Fala, investidores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Baroni. Meu nome é Caio Renato, eu faço parte do time da Suno Research e esse aqui é o Como Eu Fiz, o quadro que a gente explica para você como as pessoas, seguidores do Professor Baroni, chegaram na liberdade financeira. Então a gente pega aqui casos reais para te mostrar na prática que dá sim para você alcançar a sua liberdade financeira e viver de renda. E no episódio de hoje, a gente vai falar com um médico de 51 anos chamado Davis Kut. Davis, vem para cá, por favor, se apresente para a gente, por gentileza. Oi, Caio, boa noite, obrigado aí pelo convite. Só me botou um pouquinho mais novo, eu tenho 57 anos, então, mas é bom ficar mais novo. Eu tenho 57 anos e invisto já há 31 anos. Ah, legal, legal. E no seu formulário, quando você se inscreveu para participar aqui do Como Eu Fiz, você falou que investe em FIIs ali há mais ou menos 14 anos, né? Então você está há bastante tempo nessa estrada, né, Davis? Eu tô há bastante tempo, eu tô desde 2011. É, eu comecei a investir em imóvel físico, né? Eu comprei uma sala comercial, sou aqui do Rio de Janeiro, capital, e como todos nós brasileiros, né, procuramos investir no tijolo próprio, né? A gente tem esse histórico de nossos avós, muitas pessoas antigas investiam em imóveis. Eu sou de uma geração que pegou o confisco do Plano Collor, né? Então, naquela época, muita gente se segurou muito no imóvel físico e aquilo se propagou, né? Então, em 98, eu comprei um imóvel, uma sala comercial. Eu comprei financiado, me entregaram comprei em 98 e 2002. Aluguei, chegou em 2011, a oferta ficou muito grande eu moro no bairro aqui da Barra da Tijuca, ficou muito grande, não estava alugando para ninguém, e aí resolvi me desfazer do imóvel. Fiquei na dúvida o que fazer com o dinheiro. Eu já era um autodidata em investimentos, e aí eu já conhecia alguma coisa de fundos imobiliários, e aí comecei o meu primeiro aporte, a venda desse imóvel em fundos imobiliários. Legal, Davis. Você falou que você é autodidata em investimentos e você investe quase o dobro do tempo é investidor do que é em fundos imobiliários. Então, conta pra gente um pouquinho o início da sua trajetória de investidor, como é que você é, achou o mundo dos investimentos, por onde você começou? Foi livros, artigos, né? Porque a gente sabe que naquela época a informação não era tão fácil, né? É, eu vou voltar um pouquinho no tempo, e devido à minha idade, eu cresci a minha infância, adolescência e como recém-formado no período da hiperinflação. Então, quem viveu aquela época viveu o caos econômico, né? Você não tinha nada como se planejar. Então, eu aprendi muito com meus pais, né? Que não tinham como acumular, né? Fazer planejamento, acho que quase ninguém, né? Então, quando me formei em 93, eu comecei a estudar investimentos acompanhando educadores financeiros da época, comecei a fazer cursos e ler livros, né? Eu comecei a fazer isso tudo, então eu comecei a investir. Então, meu primeiro investimento nessa época, eu investia em dólar físico, comprava dólar. Isso eu adquiri do tempo da hiperinflação, que eu via muita gente comprando dólar físico para, né, manter o poder de compra. Proteger um pouquinho do dinheiro que tem, né? Exatamente, Um exatamente. pouco levemente parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Mas dadas as proporções, né? É, hoje, hoje é um paraíso, comparado com aquela época. Hoje é um paraíso. Não podemos voltar àquela época, senão, mas hoje é um paraíso. Então, eu comprava dólar físico e comecei com o Tesouro Direto, renda fixa. Comecei com renda fixa. Depois, Essa época era Cruzeiro, Cruzado. não, eu peguei o final, acho que do Cruzado, eu nem me lembro, porque o Plano Real foi em 94, né? Então eu me formei em 93. Eu peguei, para mim aquilo nunca ia acabar.
Sinceramente, eu achava que aquela inflação nunca ia acabar. Quando veio o Plano Real, aí eu senti que tínhamos uma chance, né? Tínhamos uma luz no fim do túnel. Então eu comecei com isso, com o dólar físico e tesouro direto. Com os meus estudos e com alguns educadores financeiros que eu acompanhava, eu fui abrindo mais o meu leque de investimentos. Fui partindo para outras coisas, para fundos de investimento, montei uma carteirinha de ações. Então, a minha estratégia um pouco de investimento, cara, foi sempre assim. Eu sempre fui assim, a diversificação. Eu sempre montei caixinhas, entendeu? E de acordo com o meu perfil, no momento que eu vivia, eu aportava mais em uma caixinha e outra, eu ia balanceando as várias caixinhas de investimentos. Legal, David. Você passou um pouquinho da sua trajetória de vida, também passou um pouquinho de como começou a investir. E queria entender como está a sua carteira, Davis, hoje. Você investe muito em fundos imobiliários, renda passiva, como você próprio acabou de dizer. Fala pra gente como é que tá um pouco da sua estratégia hoje. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, internacional. Como é que tá isso? Tá, com o passar dos anos, né, já há muito tempo, né, a minha caixinha ficou dividida assim. Eu tenho ações, eu invisto, eu tenho uma carteira de ações, como eu falei, eu tenho fundos de ações e diversifico em vários tipos de fundos, categoria de fundos de ações. Eu tenho real estate, né, fundos imobiliários. Eu tenho renda fixa na minha caixinha de caixa. E há 6, 7 anos eu invisto no exterior, tá? Então essas são as minhas caixinhas atuais. Agora, desde os 50, entre 50 e 55 anos, eu de investidor moderado, eu já estou mudando um pouquinho para conservador. Então a minha ideia é essas caixas todas eu transformar em geradores de renda passiva, investimentos no exterior e renda fixa. Eu quero mais proteção do patrimônio, com crescimento conservador e geração de renda passiva e manter um percentual no exterior também devido, infelizmente, ao nosso país que é muito sobressalto, né? É bem difícil ser investidor no Brasil, na verdade, né? No Brasil, E, e Davis, eu queria entender de você. Hoje você já vive de renda passiva? Não vive? Quantos por cento você está próximo disso? Conta um pouquinho pra gente, por favor. a minha renda passiva hoje, ela deve estar em torno de... Eu ainda trabalho, né, como médico, mas a minha renda passiva deve estar em torno entre 50% e 60% dos meus custos, né? 50% a 60%. A minha ideia é, daqui a pouco, atingir os 100%, né? Legal, você tem um planejamento disso para os próximos anos? Você Tenho, tá na ponta do lápis? tenho um planejamento, eu tenho um planejamento. Esses investimentos, por exemplo, eu tenho ainda esses fundos de investimento, que eu ainda tenho uma carteira, eu já tenho eles há pelo menos há uns 10 anos. Eu pretendo desmontar e desmontando aos poucos e botando, como eu te falei, renda fixa, fundo imobiliário, investimentos no exterior. E Davis, qual foi a estratégia de virada de chave para você pensar? Agora eu preciso começar a investir em renda passiva, né? Então, primeiro ali você começou a investir em imóveis, depois mercado imobiliário. Qual que foi a sua virada de chave? Preciso investir em renda passiva. É isso que eu quero. Começou exatamente em 2011, quando eu conheci a categoria de investimentos dos fundos imobiliários. Né, como muitos falam aí, o meu eu do presente começou a conversar com o meu eu do futuro. Uhum. Às vezes é uma conversa assim meia que te gera uma ansiedade, assim, você tem um planejamento,
mas eu acho que todo mundo tem que começar a conversar com o eu do futuro, com o eu do presente. E quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar num numa aposentadoria, né, numa aposentadoria, porque a minha profissão é uma profissão estressante, né, como médico, né, você perde noites de sono, você tem privação de sono, então uma coisa é você com 23 anos, uma coisa é com você com 57 anos, né, o teu corpo já não é mais o mesmo. Então lá em 2011 eu comecei a foi essa virada de chave. Eu comecei a conversar com o meu eu do futuro. Parece uma coisa assim meia meia de conversa de Quase filosófica, né? exatamente, exatamente. É uma conversa que às vezes gera ansiedade assim, devido aos momentos, né, que o nosso país atravessa, então você fica assim nessa conversa, às vezes gera um pouco de ansiedade. Mas eu passei a conversar. Legal, Davis. E você falou muito dos momentos que o país atravessa. Com certeza, nesses momentos e durante esses 30 anos que você tem como investidor, você passou por diversas crises e não foram poucas. E eu queria entender de você, pensando ali no lado emocional do investimento, como que você lidou com essas crises? Teve erros que você cometeu? Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência. Não, eu tive mais erros antes de eu começar a estudar sobre investimentos. Investi em poupança, eu caí numa pirâmide financeira na época, então título de capitalização. Então, antes de eu começar a estudar, então eu caí mais. Depois que eu comecei a estudar mais sobre investimentos, e mesmo nessas crises, como a minha carteira era bem diversificada em várias caixinhas, eu conseguia atravessar bem essas crises. Por exemplo, essa última da Covid, né, a minha carteira, qual era meu objetivo na crise da Covid? Eu imaginava assim, eu estava de um lado do rio, eu tinha que atravessar para o outro lado do rio, mas eu não podia ser afetado pela correnteza que era a Covid. Então, a minha rentabilidade com a minha perda no período da Covid, eu empatei, foi 0-0. Eu não ganhei na minha carteira e nem perdi. O meu objetivo era atravessar o rio. Um ponto interessante que eu queria te perguntar agora, Davis, que você falou que você empatou ali durante o período da Covid, mas você lembra o percentual que de repente sua carteira chegou a perder naquele período? É, quase tudo caiu naquela época, né? Quase tudo caiu. A renda fixa caiu, né? O juros chegou aqui no Brasil a quase 2%, né? Naquela época. É, os investimentos no exterior também caíram, né? É, os fundos imobiliários, né? Então quase tudo caiu. Acho que pouca coisa ali no auge da Covid. Eu não sei precisar para você o percentual de perda, mas eu sei que quando chegou de 2020, praticamente final de 2022, eu, o que eu tinha quando eu entrei, praticamente eu fiquei com a mesma coisa quando eu saí. Você entende que para o investidor a resiliência, o foco no longo prazo é importante? Ah, muito importante, muito importante. Infelizmente, o nosso país, as pessoas assim são muito imediatistas, né? Querem ganhar assim rapidamente, né? Eu nunca fui assim, né? Quando eu fiz isso, eu caí na pirâmide financeira. Foi lá nos anos de 94, 95, né? Então eu acredito no longo prazo, eu acredito na disciplina de aportes, né? Mesmo que eu no o profissional liberal, que você não tem uma certeza de quanto você vai aportar, eu todo mês faço um aporte, entendeu? É como todos aqueles educadores falam, né? A primeira conta, o primeiro boleto que eu pago é o meu boleto. Então eu pago a mim primeiro.
E essa constância que vai fazendo que os juros compostos colaborem ao seu favor e você lá na frente tenha chegado no seu objetivo de viver de renda passiva, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. E Davis, eu queria entender de você, teve alguma coisa que você se arrependeu durante a sua trajetória como investidor? De não ter começado a investir mais cedo, de ter essa consciência. Vou ter essa consciência de começar a investir mais cedo. Mas como era, eu vim de uma classe, na época, média para pobre, né? Então eu me formei, eu tinha que logo trabalhar, ajudar no sustento, nas despesas de casa, com meus pais, né? Então não dava, né? Não dava. Só depois de uns 2, 3 anos de formado é que eu comecei a investir mais pesado, né? Sobrar dinheiro, que eu acho que não, Caio, não, eu acho que não tem assim muita mágica. Você tem que trabalhar, você tem que poupar e você tem que investir. Eu acho que não, na minha visão não tem outra maneira. É isso daí. Então, Davis, a gente já está indo quase indo pro final ali do nosso bate-papo. Eu queria que você desse um conselho para quem está assistindo esse vídeo, está pensando em começar a investir, ou começou a investir, e ainda está um pouco desanimado, de repente, pelo cenário que a gente está hoje do Brasil, que é bem desafiador. Então, dá um conselho para esse pessoal, por gentileza. O meu conselho é esse, é você começar. O importante é começar. Que nem vamos emagrecer, vamos para a academia todo dia. Então vamos investir, vamos poupar, vamos investir todo mês, né? Não importa. Investir todo mês, pensar no longo prazo, não ficar muito ligado. Claro, você tem que acompanhar política, essas coisas todas, mas não ficar muito focado nisso. Para mim, você ter uma diversificação para você no início acumular patrimônio. Eu no início eu não pensava em geração de renda passiva para me sustentar. Eu pensava, o meu eu do futuro pensava, o meu eu do presente não. É formação de patrimônio. E aí, quando você decidir achar que aquela sua idade é o ideal, que você já tem um patrimônio bom para você, que você tem um estilo, dependendo do teu estilo de vida, você vai conseguir tua liberdade financeira, todo mundo pode conseguir. Todo mundo pode conseguir. Então, não desistir, é começar. Começar. Trabalhar, investir, poupar e investir regularmente. Esse é o meu conselho para quem está começando e não se importar muito com a política, com as coisas em torno, para os boatos, para as coisas todas, é manter a resiliência. Legal. E você comentou também, Davis, que você é assinante dos relatórios da Suno, né? Qual assinatura você tem? Eu tenho há mais ou menos 6 anos do professor Baroni, dos fundos Suno imobiliários. FIS. Sou no FIS. Sou no FIS. Legal. E eu queria entender de você o quanto essas assinaturas, quantos relatórios, a carteira recomendada do Baroni te ajuda a investir. Me ajuda em muita coisa, principalmente nos fundos imobiliários, a carteira recomendada, as análises. Para mim, o professor Baroni é o maior especialista em fundos imobiliários. Os que eu conheci é o professor Baroni, né? Sigo ele no YouTube, sigo ele na assinatura. Então, ele me apresentou vários categorias de fundos imobiliários que até surgiram mais recentemente, que eu não conhecia. E eu passei a fazer aportes desse fundo e estou muito satisfeito com a carteira que eu montei, muita coisa baseada nos relatórios dele. Bom, legal, gente. Então fica a dica aí. Continue seguindo o professor Baroni aqui no YouTube. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Acompanhe o professor Baroni também no Instagram, @professor Baroni. E, claro, siga as recomendações, carteira recomendada, as análises lá nos relatórios
do portal da Suno. Se você quiser se tornar um assinante, caso você ainda não seja, o link vai estar aqui na descrição. Bom, Davis, eu queria muito agradecer o seu tempo, por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência. Eu acho que uma pessoa que está tanto tempo no mercado e tem uma visão tão panorâmica do que é o mercado, é muito importante estar aqui. Então, obrigado mesmo. Agradeço muito mesmo a sua participação. Tá, eu que te agradeço, Caio. Qualquer coisa que se precisar passar essa mensagem aí para quanto mais espalhar isso, eu estou à disposição aí. Bom, gente, então, só reforçando mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando essa playlist como eu fiz. E caso você queira compartilhar sua história, vai ter um formulário na descrição desse conteúdo para você poder se inscrever, assim como o Davis, e vir aqui bater um papo comigo e contar a sua história, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.